Eduardo, tudo bom? Norbert, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, que formato diferente aqui, hein? Quem diria? Pois Eu no é, Instagram fazendo lives, meu Deus. poxa, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você um pouquinho. E um prazer, sempre um prazer estar com você, né? A gente teve a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos, né? Você foi um mestre aí no meio, na minha jornada também, então Ah, agradeço muito. não é nada, Eduardo. Sempre eu acho muito legal porque você realmente seguiu esse caminho de produtor musical, né? Você fundou, você criou seu próprio estúdio aqui em Curitiba, né? Quer se apresentar rapidinho para a galera que ainda não conhece você? Fala um pouquinho sobre você, sobre o tempero magnético, o que que é. Perfeito. Bom, então, eu comecei a minha jornada em 2014, né, com essa parte de abrir um estúdio, né, e trabalhar com produção musical, gravação e mixagem, né, e na época, me lembro que conheci você pelos seus cursos mesmo, né, e fiz todos os cursos contigo, e depois disso comecei a fazer o estúdio funcionar, né, e continuo até hoje, né, nessa área maravilhosa e que todo dia traz pra gente uma aventura nova, né. Com certeza. E conte uma coisa, né? Você está tocando tempero magnético, né? Desde 2000 e... Quando que você abriu o estúdio mesmo? 2015? 2015, aham, 15, 2015. né? E agora tem novidades aí, né? Você acabou de me mostrar, é uma coisa bem interessante. Conte aí rapidinho. Pois é, então, dentro desses os primeiros 5 anos, né, estava num estúdio menor e aí veio a pandemia, enfim, todo esse processo que a gente ainda está passando por ele, e eu resolvi daí expandir, melhorar um pouco a infraestrutura e acabei aumentando a sala de captação, aumentei a sala de mixagem, né, então estou com um espaço um pouco maior agora, né, e dá para proporcionar sei lá, uma experiência diferente agora, né? Então, Bem estou bem legal. feliz, né? Estou finalizando o processo ainda, né? Ainda não abri 100%, né? Estou fazendo aí uns testes nesse espaço novo, mas logo aí estamos na área, né? Bem legal. E eu venho o convite, né? Para quem de vocês ainda não conhece o perfil do Eduardo, Tempero Magnético, podem dar uma olhada lá. Ele faz um trabalho super legal, produziu uns bandas baita legais, realmente muito bacana. Então, dá uma olhada lá. E vamos começar, né? Como eu falei, pauta hoje é como que a gente grava o melhor take de bateria, né? Porque eu estou conversando bastante com meus alunos sobre edição de bateria, então pensei uma live aqui aberta sobre gravação de bateria, pode ser um complemento bem legal, né? Então, Uhum. minha pergunta para você, Eduardo, né? Você grava, né? Você está vivenciando essa coisa de gravar a bateria todo dia, né? Então, me conte o que que você normalmente faz para tirar o melhor, extrair a melhor performance daquele baterista que está entrando no seu estúdio. Ó, tem bastante Perfeito. pergunta aqui. Eu acho que dá para dividir em duas partes, se for pensar, né? A parte técnica, que é o posicionamento dos microfones, toda a parte da física ali que a gente estuda e para aplicar na captação, mas como você mesmo mencionou, né, extrair um take, né, de um artista, de um músico, envolve um outro processo que não é só a parte técnica, né, é você estar com o artista no estúdio, né, é você preparar aquele terreno, preparar o ambiente ali para deixar o músico, o artista confortável, né, porque acho que esse é o primeiro passo para você conseguir extrair um bom take, né, e E se for pensar assim, por esse lado, tudo começa já na hora que o músico chega, né? O Uhum. ideal, assim, na minha visão, é você já estar com todo o equipamento, todos os microfones passados, a bateria montada de uma forma correta, enfim, você... Eu gosto bastante quando eu fecho uma gravação e vai ter vamos supor, amanhã eu tenho a gravação de bateria. Normalmente, sei lá, fecho 2, 3 músicas e isso meio que pega meio que um dia inteiro de gravação. Então já é um dia que vai ser Uhum. puxado. Então, quando o baterista chega, bateria todo mundo sabe, né? É aquela.
um caminhão de ferragem e coisa para Coisas. montar, Bem. né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é perguntar se o baterista tem disponibilidade num dia anterior da gravação, vir ao estúdio e já montar o equipamento, e já fazer a passagem de som, que isso normalmente leva ali entre 1 e 2 horas, se for tudo tranquilo. Para quê? Para que no outro dia a pessoa chega, né? O músico chega e já está com tudo feito, todo aquele trabalho que, querendo ou não, é um cansaço ali, né? Nessa parte de montagem do equipamento. Então a pessoa chega no outro dia com a cabeça mais limpa, mais tranquila e sabe que está tudo funcionando. Eu Passa uma acho, noite, dorme e chega para gravar, né? Então eu acho que isso esse é um dos pontos que eu gosto. é uma ótima ideia, né? Mais que preparação é tudo, né? Eu sempre digo, né? Uhum, Preparação é tudo. Quando a gente tem esse, você tem a grande vantagem que você tem o seu próprio estúdio, né? Então você consegue fazer esse trabalho, né? Ah, eu vou montar hoje à noite para amanhã cedo gravar. Muitas uhum, vezes quando você, digamos, aluga um estúdio onde tem grande fluxo, né, de gente, pá, 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 nem sempre funciona assim, né? Porque você simplesmente não tem esse acesso, você não tem esse tempo. Mas eu acho que quando você puder tirar toda essa coisa da sua cabeça, né, fazer teste de linha, especialmente, né, cabo não funcionando, microfone dando problema, é, canal na mesa não funcionando, todas essas coisinhas que podem acontecer, se você precisa sim, resolver isso como baterista, montando as coisas e todo mundo já entrando na loucura, é complicado, né? Então, realmente, e isso passa segurança, né, para o artista. É uma coisa absolutamente importante, né, porque desde o momento que o baterista, nesse caso, entra realmente no estúdio, já sente, nossa, o cara tá preparado aqui, né? Os microfones já estão tudo passados, estão aí, só preciso colocar meu kit aqui e isso. colocar os microfones no lugar e pronto, vamos começar a gravar, né? Muito bom, Aham. boa ideia, né? Ah, Me conte uma coisa em termos de gravar. É uma debate realmente que eu tenho muitas vezes, né? Quando você quando você grava a bateria, geralmente a gente grava com metrônomo, né? Mas eu já tinha situações em quais eu optei a não gravar com metrônomo e queria ver com você se isso já é uma coisa que você já fez ou se você realmente, se você sempre liga o clique, não importa como, como que é a sua experiência com isso. Vários, vários casos eu já gravei sem metrônomo, né? Uhum. E não vejo isso como um problema, na verdade. Porque se o músico, né, ele tá preparado para fazer o take dele, enfim, não é algo que compromete a gravação, né? Então, e de certa forma, pontuando algumas gravações, acredito que funciona até melhor às vezes do que com clique. Tem um meio do campo aí que é interessante, sabe? Funciona muito bem trabalhar sem o clique. Eu acho também que é uma coisa que funciona, porém, justamente o que você falou, você precisa ter o músico preparado, né? Então é uma coisa que você tem Uhum, que saber antes, né? Quem está entrando no estúdio, né? Se for realmente uma banda bem ensaiada e você sabe, talvez você já acompanhou os ensaios, o pessoal já te mandou demos e você já sabe, olha, a coisa vai rolar bem. Eu vou dizer o seguinte: as melhores gravações de bateria que eu fiz em termos de feeling, de performance orgânico, foi quando eu tive, digamos, um relacionamento íntimo com o artista, com a banda. Eu podia acompanhar os ensaios e eu fiz questão que a galera ensaiasse realmente com metrônomo, sempre, 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 até a coisa ficar aqui na cabeça. uhum, E o que que eu faço nestes casos é que na hora quando a galera chega eu nem falo nada, só que na hora de gravação eu desligo o metrônomo. Pronto. Daí às vezes a galera nem pergunta. Uma vez eu falei, mas cadê o uhum. metrônomo? Eu falei, não, não, você vai. Tipo, eu sei que você consegue, toca você. E daí vai, né? Mas realmente é uma coisa que você precisa ter essa parte do ensaio, né? Essa pré-produção, ela tem que realmente funcionar muito bem, né? Não é tipo, eu compus a música ontem e hoje já vou gravar a Uhum. bateria e daí não vai rolar, né? Tem que ser uma coisa realmente bem, bem, bem preparadinha
E é bom quando você conhece o músico, né? Mas é interessante eu Sim. saber que você também faz isso, né? Porque é uma baita debate, né? Ah, você grava com metrônomo sempre ou não, blá, blá, blá. E, aliás, estou falando para você, Eduardo, você tem fãs aqui, não? Gitorese, o Henrique tá aqui, o Leo. Melhor mixagem que existe, sou fã de você. Olha só, cara, você é famoso. Boa. O Leo até tá falando, o Léo. Tempero Magnético é o melhor estúdio de Curitiba. Então, ó, eu concordo. O Eduardo, grande colega meu, eu acho realmente as produções que estão saindo de lá vale a pena, né? Então fica mais uma vez convite para quem está aqui agora, né, assistindo, dá uma olhada no perfil do Eduardo, né? E se alguém de vocês tem interesse em aprender um pouco mais sobre produção musical, daí é comigo, é com a Feature Sonic, no meu perfil tem um link, né? Aliás, eu estou fazendo um módulo de edição de bateria, por isso eu estou falando tanto sobre bateria agora aqui no canal, né? No perfil, deveria dizer. E eu faço aulas ao vivo sempre nas quintas-feiras, né? Então, minhas aulas são online, mas eles são ao vivo. Claro que depois está tudo gravado e depois eu passo tudo no meu portal EAD. Mas se alguém aqui que está assistindo está falando, putz, eu gosto de online, mas eu não gosto de só assistir, daí é uma coisa que eu tô no mesmo barco. Eu sempre digo que aulas ao vivo, eles têm aquele contato com os alunos que é muito melhor do que simplesmente eu ficando na frente da câmera gravando e depois passando para outras pessoas assistirem. Então, minhas aulas funcionam assim. Eu faço a aula ao vivo, gravo tudo, depois eu edito, depois passo no portal EAD para a galera assistir. E, claro, todo o material, todas as sessões e tudo que eu uso durante as minhas as aulas, os alunos também têm acesso, né? Então, se alguém de vocês tem interesse em dar uma olhada lá, podem dar uma olhada. Quem mais que tem? A Karina Ribeiro tá aqui, o Robson também tá aqui. E... Nossa, muito bom, gente. E fica E falando convite em para. mim. Só rapidinho, Eduardo, né? Convite para quem Uhum. agora está se juntando, se vocês têm dúvidas sobre gravação de bateria. Passam aqui, porque a gente vai começar mais uns 5, 10 minutinhos. Depois a gente vai começar a falar sobre algumas coisas. Eu tinha duas perguntinhas, eu acho que no meu sticker de perguntas. E se alguém de vocês tem dúvidas sobre gravar a bateria, podem, ou comentários, podem deixar aqui e a gente conversa, tá? Eduardo, você quis falar alguma coisa? Conte para mim. Não, só ia mencionar, né, que nessa parte dos cursos, né, quem tem interesse em aprender produção musical mesmo é o caminho, é estar contigo e aprender, né? E edição de bateria, que é algo complicado e trabalhoso, né? Ninguém melhor que você para mostrar o caminho para o trabalho ficar bem feito, né? Tá certo. Ó, eu tenho mais uma pergunta para você aqui, ó. O Leo tá perguntando, eu vou colocar aqui na tela para vocês aí, ó. Tá perguntando, Eduardo, novo estúdio já tá com uma agenda aberta para gravação, né? E é com você, ó. Você pergunta aí. Ele está agora aberto para o ano que vem, né? Esse ano eu já fechei a agenda. Então, agora só a partir de 2021. Ótimo. 22, cara. Não é 21, 22, 22. mas é porque 21 não já existiu acabou, esse cara. ano, né? Não, não, não. Esse ano não 21 já existiu. acabou. Que bom, né? Vamos passar para o próximo, né? Vamos ver o que vai trazer. Uhum. Mas enfim, né? Então eu Exato. achei muito interessante esse papo sobre ensaiar e gravar como sem metrônomo, né? E preparar o lugar, deixar tudo já prontinho. Uma pergunta que eu recebi nos meus stickers, né? Que eu acho que é uma coisa interessante passar para você. Se você estiver com poucos microfones, no caso, a pergunta especificamente perguntou se eu tenho dois condensers capacitivos, desculpa, e dois dinâmicos, como que eu deveria gravar a minha bateria. Então, vou passar isso para ti. O que que você faria? Você tem dois, vamos falar, um par de capacitivo e você tem dois dinâmicos. Não vamos falar especificamente sobre tipos, mas onde você Uhum. colocaria estes? Bom, se são esses quatro para fazer uma, uma captação. Se for um kit de bateria clássico, né? Dois tons, um surdo, um bumbo, uma caixa, condução, chimbal e alguns pratos, provavelmente já eu miraria em abrir dois overs, né?
um L e um R para captar o som mais aberto da bateria e os dois dinâmicos, um no bumbo e um na caixa. Eu faria já esse caminho já de primeiro, assim, para ver como que soaria, né, dentro da proposta, né? É o clássico, né? Eu também falei justamente isso, né? E eu Uhum, dei mais uma coisa aí. Eu falei, ó, eu já respondi aí na, tipo, uma mensagem privada, na privativa. Mas a minha ideia, quando eu pensei, putz, você tem 4 microfones, eu falei, cara, tira um e faz a famosa técnica do John Bonham, né? Do, como se chama? Do perfeito. Ian Jones, né? Faz aquela coisa que Uhum, você coloca aquele microfone para trás, microfone no bumbo e o microfone em cima, né? Que dá aquele som tipo super bem orgânico do John Bonham. Ó. Então, é aquela coisa. Você não precisa ter muitos microfones para gravar uma boa bateria, né? 4, o clássico, claro, né? 2 ovas. Eu, pessoalmente, eu faria isso aqui, né? Eu gosto de XY, eu não gosto muito de AB, eu faço mais isso aqui. uhum, Mas daí eu pensei, putz, se você tem 4, tira um, faz 3 e faz uma microfonação bem certinho. Os dois overs, né? Aqueles dois, na verdade, eles estão posicionados tipo meio estranho, né? Tipo ao redor da bateria, mas aí você procura lá. Quem de vocês não conhece, procura lá. Glyn Jones, eu sempre esqueço, né? É Glyn Jones se chama, cara. Glyn Jones, microfonação, Bonham, e vocês vão encontrar 1000 vídeos que explicam justamente como fazer. O importante é que os ovos têm a mesma distância da caixa. E daí você coloca o bumbo de uhum. reforço no microfone de bumbo. E daí fica bem legal. Ó. É uma coisa realmente bem orgânica, né? Soa E muito bem, soa muito bem. eu adoro, realmente, essa coisa. E eu tô saindo um pouco dessa ideia de, eu preciso gravar sempre com muitos microfones, porque se você tá atrás, eu tô muito curtindo esse som mais retrô que tá chegando agora. Tem um monte de bandas que fazem esse rock, tipo Saba 70, e é bem legal, né? Funciona muito bem. O Ali, acho que foi o Ali que perguntou isso, né? Foi você exatamente, né? No meu caso, um condensador Omni, um condensador cardioide e dois dinâmicos. Como este você pode mudar, Ale, você consegue mudar o padrão polar ou não? O Omni, ele não tem como, tipo, deixar ele, por exemplo, cardioide também? Ou é Omni mesmo, sempre? Conte para nós. Os dois dinâmicos eu colocaria bumbo caixa, né? E daí os dois ovas, mesmo que eles tenham tipo uns dois padrões levemente diferentes, eu colocaria eles assim. Ou aí a gente pode entrar. Se você tem justamente se você tem essa configuração que um é omnidirecional e o outro é cardioide, você poderia pensar usar o Omni como microfone de sala e o outro o cardioide capacitivo, você usa como microfone de OVA e daí você usa os outros dois como bumbo caixa e experimenta com isso. Ou você faz Glyn Jones, mais um sala. Você usa o omnidirecional para sala e como os outros três, você faz Glyn Jones. E daí você vê. O importante é sempre olhar a fase, né? Isso é sempre a coisa, né? Então, sempre olhar, abrir todos os microfones para ver como que fica, né? Então, é uma coisa bem... E se você olha, Uhum. se você gosta daquele som mais vintage, esse é o caminho. Mas para ter um bom som disso, e daí isso me leva direto para a próxima pergunta que eu recebi, você precisa ter uma sala com pelo menos uma boa acústica. Tipo, se você está gravando dentro de um cubículo, vai ficar complicado, né? Porque realmente a bateria ela não vai ter tipo esse espaço para desenvolver o som para esse tipo de microfonação. Daí talvez seja melhor gravar tudo perto ou neste do seu caso, né? Dois microfones em cima e bumbo caixa e pronto, né? Mas veja aí o que fica melhor, né? Quem tem aqui, Joás Mário e o Elda também tá aqui. Ó, o Elda é um aluno meu aqui. Seja bem-vindo, Elda, viu? Vamos conversar mais um pouco aqui sobre gravação de bateria e para vocês que estão se juntando, perguntem se tem. A gente tem pouco tempo, né? Em 8 minutos você tem que sair correndo, pular lá no meu computador e entrar na aula ao vivo, né? Os meus alunos toleram tipo uns 2, 3 minutinhos, né? Mas mais do que isso não pode ser, né? Aliás, a maioria das pessoas dos meus alunos já sempre vem aqui, né? Porque sabem, né? Que tem uma live aberta antes. Segunda pergunta que eu recebi, que eu acho que é interessante responder, né? Por isso eu falei, né? Essa parte de acústica entra lá. É como que você grava a bateria
dentro de uma sala pequena. Tipo, exemplo aí era 3x2, cheio de espuma para não incomodar vizinho. Aí é dúvida, vou passar mais uma vez para você, Eduardo, não ser convidado hoje, o que que você faria? Tu tá entrando num estúdio, digamos, com menos espaço, e tu precisa gravar, mas vamos supor que você tem microfones. Então pode usar qualquer microfonação que você acha legal. O que você faria? Nesse caso, né, eu partiria para o lado de fazer a microfonação com mais aproximada dos tambores, né? Close mics, né? Talvez um por peça mesmo, para você poder pegar bem o ataque e não comprometer a tua gravação em função da sala pequena, né? Que você vai ter um som um pouco embolado, né? Você não tem, como você mesmo mencionou antes, né? Uma resposta da sala que deixa a bateria mais viva, né? Então isso pode prejudicar. Então é melhor, acho que partir para o passo de você trabalhar com os microfones bem próximos mesmo, né? Isso também. Eu E, diria neste caso. Hum? desculpa, e lógico que abrir um microfone na sala, né? Porque pode ser que venha uma cor que funcione, né? Então, Microfone de sala sempre é bom. Depois você distorce pra caramba e você vai ter uma sonoridade é, que sempre funciona, né? faz Mas aquela técnica que as pessoas fazem, né? Que bota um SM57 numa mangueira e enrola lá na sala e joga no meio também, né? Cria um reverb, né? Emula um reverb, né? De mangueira. você Isso é bem consegue, interessante. consegue Não sei se o fazer. pessoal que está aí já viu isso, mas já fiz isso algumas vezes e traz um som interessante. Você consegue, cara. Eu já recebi gravações. Tipo, uma vez eu fiz uma produção e a galera gravou, tipo, colocou amplificador de guitarra dentro de um chaminé de uma churrasqueira e gravou, tipo, pelo chaminé. Louco, louco, né? Você consegue, né? Você consegue experimentar se você pensa e você está aberto para experimentar e você tem o tempo, é legal. Eu acho que o problema que a gente tem hoje é que a maioria das pessoas já quer direto o resultado, então você entra no óbvio, né? Então você não vai mais aquela coisa, vamos testar um pouquinho. Eu até mesmo problema que muitos casos você tem um limite de dinheiro, de tempo, né? Para a produção, e daí tudo bem, você entra e você olha, isso aqui é a bateria, então vamos fazer isso, pronto. Né? E de vez em Uhum. quando você se dá um pouco de tempo para experimentar, vamos dizer, né? Mas às vezes eu queria que os tempos sejam um pouquinho menos acelerados, né? E a gente teria mais tempo para fazer essas brincadeiras, né? Muito legal. Um, Bem, abrindo aqui rapidinho, né? Porque eu falei na nossa live vai até às 10, mas queria dar a palavra para a audiência aqui, quem está assistindo. Se alguém de vocês quer fazer um comentário, eu ainda tenho coisas para falar, né? Na verdade, se a gente não teria esse limite, a gente vai falar até amanhã na nossa live, né? Uhum. Mas, né, tem que dar um limite, né? Senão fica muito chato, né? Essas lives de duas. Não, na verdade, no Instagram é só 1 hora que você consegue, eu acho. Mas, aliás, dizendo, se vocês que estão assistindo isso aqui, ou no replay, ou agora, estão curtindo disso aqui, eu faço live sempre nas quintas-feiras e eu estou fazendo as lives agora sempre no Instagram. Antigamente fazia no YouTube, agora eu pensei, eu vou mudar isso um pouco, né? Eu vou fazer isso mais aqui, um pouco mais informal. Então, se vocês gostaram, por favor, dá um like, né? Compartilhar isso aqui com seus amigos, colegas e tudo, né? Dá uma olhada no meu perfil também. E voltem, por favor, daí na quinta-feira que vem, às 9h30, porque daí a gente vai ter outras pessoas, né? Eu gosto muito desse formato aqui, né? 2 pessoas conversando, bem legal. E, Eduardo, né, para Pô, terminar a nossa Só, conversa, só, só um ponto, tem aqui o JFFMCZ, né? Ele o comentou aqui, Jeff, diz que a lenda da bateria de Creatures of the Night do Kiss foi gravada num fosso de elevador. Olha, eu não sei, mas pessoalmente, né, eu adoro o som de bateria desse álbum. Simplesmente um absurdo. É um som de bateria que já me questionei algumas vezes como essa bateria soa tão bem. E parece, e eu fico, quando eu escuto esse álbum, eu fico pensando, pô, será que foi usado o microfone próximo? Será que os caras usaram sala? Porque é um som, assim, bem único dessa bateria, bem interessante. é,
É bem interessante quando você olha como a galera gravou as coisas e às vezes como até as imperfeições contribuem para a sonoridade daquele álbum, daquele disco, daquela música, né? O exemplo clássico seu que eu sempre coloco, né? Não especificamente sobre a bateria, mas sobre a gravação em si, é Rumors, né? Do Fleetwood Mac, né? Especificamente, eu Maravilhoso acho também. é um dos melhores discos de todos os tempos, né? E a história também, né? A história ao redor do disco é muito Uhum. emocionante, né? Mas daí tem aquela Sim, coisa do Dreams, né? Da música, que a Stevie Nicks tinha a ideia e ele chamava a galera, tipo, pra tipo, dar um ensaio, e eles, tipo, meio ensaiaram, só que o que acontecia é que eles nunca mais daí no dia seguinte eles gravavam, mas eles nunca conseguiam tipo captar uma performance de voz idêntica como aquela tipo do demo, digamos. Mas o demo, claro, não era perfeito, né? Tipo, tinha um microfonado rapidinho e tudo. E por isso você ouve em alguns pontos quando aparentemente a voz tinha muito vazamento da caixa. Então, quando o técnico aumentou um pouco o fader da voz para dar mais ênfase na mix, automaticamente vem também um pouquinho mais de caixa. E realmente dá para perceber, se você sabe, mas é a performance que realmente é importante. Então, isso é, né? Faz o círculo, né? Se você quer ter uma boa produção, né? Uma boa mix, uma coisa que realmente dura, né, o teste de tempo, você precisa captar uma coisa que é legal. Aí justamente sobre isso a gente falou aqui, né? E eu gostei bastante da conversa, Eduardo, né? Foi uma coisa muito legal. Você tem mais alguma dica, tipo para fechar o boteco aqui, que você quer passar para a galera aqui? dica. Dica de... A dica é se aventurar, né? Uma bateria também você não pode ter muito medo, né? Tem que testar, tem que, né? Se você está na operação, no processo de captação, tem que fazer os testes, né? E, enfim, e acreditar também, porque nada é só técnico, né? Tem que ter o toque artístico. O exemplo foi o que foi mencionado ali da bateria do Kiss, né? Tem um som maravilhoso e provavelmente saiu do lugar comum de captação, né? Como a lenda diz, foi feita num fosso de elevador. Então, se tem cabo, tem um espaço, leva a bateria para um fosso de elevador e faz a gravação lá, né? Então, acho que vale a intuição e vale o toque artístico, né? Que é o mais importante. Exatamente, né? Vale testar, né? E além, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante para qualquer produtor musical, né? Você se diferencia pelas ideias que você tem e pelo fato que você ousa realmente colocar coisas que são talvez um pouco menos convencional em prática, né? É, o exemplo que eu vou colocar agora, né? Claro, né? Billie Eilish, nas produções dela, né? Quando ela lançou, né? Tudo produzido em home studio, né? E eu adoro a dupla lá, o Phineas e a Billie, eles fazem produções super legais e você olha às vezes, né, eles publicam na vídeos como foi feito e eles colocam também coisas tipo muito esquisitas até, né? No Bad Guy tem tipo um sample que eu não sei que onde que ela gravou isso. Eu acho que é um sinaleiro na Austrália ou alguma coisa que faz um tec-tec-tec e vira um sample aí dentro da música, né? Eles têm essas ideias loucas, né? Que realmente são bem interessantes, né? E também o fato que hoje em dia, com a tecnologia que tem, você consegue produzir coisas realmente legais em qualquer lugar, mas você precisa se aventurar, né? Se você acredita nos Uhum. bastidores que falam que tu precisa um estúdio de 500 mil reais para fazer uma boa produção e você nunca vai sair a fazer nada, né? Então, fica a minha dica, né, também, para todos vocês que ainda estão assistindo, se aventurem, né, concordo, né? E realmente tentem produzir coisas como o que vocês têm, porque cada um pode pegar uma interface hoje em dia, um computador e um microfone, e isso é tudo que você precisa. Um microfone, uma interface, talvez um cabo P10 se você toca guitarra, e, e daí você começa a produzir coisas, realmente, e funciona, Uhum. né? O importante é só começar. Bem, então eu acho Perfeito. que é isso por hoje, Eduardo.
Agradeço mais uma vez você pela presença, foi muito legal. E convido mais uma vez todos vocês para dar uma olhada na Eduardo Tempero Magnético, um dos melhores estúdios aqui em Curitiba. E para quem gostou, quinta-feira que vem, 9h30. E para quem de vocês quer aprender um pouquinho mais sobre produção musical, olhem meu perfil, olhem a minha bio, porque lá tem mais informações sobre meus cursos. E eu acho que com isso a gente pode apertar aquele X em cima. Vamos dar mais um tchau, Eduardo. Obrigado, viu? Norbert, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero em breve estar aí contigo batendo mais um papo. Vamos, com certeza. Valeu para todo mundo que assistiu aí. Boa noite para vocês. Um abraço para todo mundo e boa noite.